Olá, querido, olá, querida, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais um abençoado Evangelho no Lar. Vamos então iniciar com uma página de harmonização. Antes, recordo-os que lembrem-se de ter aí consigo uma garrafa ou uma jarra de água para ser fluidificada ao longo do trabalho e posteriormente consumida com sua família ou de forma individual. A mensagem de harmonização que nós vamos receber aqui na abertura do nosso Evangelho no Lar desta noite vem do livro Pão Nosso, é uma mensagem do nosso querido Emmanuel pela psicografia de nosso amado Chico Xavier. E a mensagem vem sob o título Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Estas são palavras de Jesus que estão escritas em João, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres, a que se prende nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Mensagem muito abençoada do nosso querido Emmanuel, não é mesmo, meus queridos? Que nós possamos guardar no nosso coração esse conselho tão abençoado dessa mensagem e possamos aprender um pouco mais sobre como vivermos de forma adequada diante de tanta bênção que recebemos do poder divino. Que possamos fazer uso das bênçãos e não nos acharmos prejudicados, tampouco desejarmos querer ser especiais diante de Deus. Todos nós somos iguais diante do poder divino, filhos do grande Criador, amados por Ele da mesma forma. Nós é que fazemos bom ou mau uso das bênçãos que nós recebemos. E é esta a mensagem desta palavra de harmonização inicial. Que nós possamos fazer bom uso das bênçãos que nós recebemos e que nós possamos pensar um pouco quando nós formos reclamar da situação que nós vivenciamos, porque o Mestre Jesus vivenciou todas elas e superou a todas, nos deixando o seu exemplo. Que assim possamos seguir então o nosso amado Mestre e Senhor Jesus Cristo. Vamos agora então para a nossa prece inicial. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus Cristo, nosso querido irmão maior, governador e amado Senhor do planeta Terra, Maria Santíssima, Mãezinha querida, Mãe Santíssima,
Mãe prestimosa, Mãe amada, espíritos benfazejos, mentores queridos, venerandos amigos espirituais que vos preocupais com a nossa situação sobre a Terra. Espiritualidade maior, a todos vós nós vos pedimos que a graça divina superabunde, abençoando os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas, os nossos lares, os nossos amados, os nossos trabalhos, tudo pelo qual tivermos de passar, tudo em que tocarmos. Que a vossa bênção e a vossa graça esteja sobre todos nós. Pedimos que as graças que se estendem nessa noite sobre os nossos lares estendam-se também sobre os nossos vizinhos, sobre o nosso bairro e quiçá além, conforme o desejo e a vontade do poder maior. Clamamos também nessa noite pela graça divina para que atenda a todos aqueles que estejam adoecidos, quer sejam em clínicas, hospitais ou em seus lares, quer sejam problemas e dificuldades da saúde, seja mental, seja espiritual, seja emocional, quer sejam os nossos irmãos encarnados, quer sejam os nossos irmãos desencarnados. Se os encarnados, que possam receber as bênçãos da cura, da sanação, da resignação, para enfrentar as dificuldades desse momento, que também levam à evolução, porque tudo pelo qual nós passamos que nos dificulta o físico, que nos constrange o espírito, nos leva a evoluir. E se forem os nossos irmãos desencarnados, que possam ser encaminhados a paragens de paz e de refazimento, onde sejam ali socorridos, para que eles possam seguir evoluindo na escala do bem e da paz, do amor e da justiça divina. Pedimos também nesta noite por todos os pequeninos que estejam nos orfanatos, para que sejam socorridos pelo amor divino e que ali estejam habitando espíritos de luz que os protejam e que os conduzam a lares onde recebam o amor de que precisam e os cuidados necessários. Pedimos também pelos asilos onde estão os queridos velhinhos, que possam ser socorridos, que seres de amor e de luz entrem nesses locais, levando a harmonia, a paz, a saúde e a benemerência necessária. Pedimos ainda também pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nas prisões, cumprindo as suas penas, para que eles tenham resignação, paciência, compreensão e para que eles também recebam o socorro necessário para que eles entendam que Deus Pai Todo-Poderoso, Maria Santíssima, Jesus Cristo e a espiritualidade maior nunca nos abandonam a nenhum de nós e que sempre há novas oportunidades àquele que verdadeiramente arrepende-se, quebrantando o seu coração a Deus. Pedimos também nesta noite por todos os irmãos que estejam desamparados, desabrigados nas ruas, para que recebam o amparo necessário, para que portas se abram, para que eles possam estar trabalhando e voltando a uma vida digna, para que eles sejam amparados com alimento, com a coberta necessária para cobrir o frio e com o amor e a palavra amiga que lhes console e lhes fortifique, lhes trazendo ânimo para prosseguir em caminhos de vitória. Assim, nesta noite bendita, agradecemos por todas as bênçãos que já estamos recebendo e por aquelas que ainda receberemos. Pedimos à espiritualidade maior que fiquem conosco e que nosso entendimento possa se abrir para que recebamos todas as graças que aqui estão sendo derramadas sobre nós. Que assim seja e assim se faça. Agradecemos.
Agora, meus queridos, nós vamos ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, a partir do item 7, que nos fala dos mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos, na aparência, a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz, e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda a parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião, e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam se o último dos seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Perguntar-se-ão: não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que o poderia. Mas então, que mérito teriam eles? E, ademais, de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível? Esses que se negam, assim, a reconhecer a verdade,
é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que o médico hábil, Deus, primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa o abandono àqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham, de si mesmos, lançar-se-lhes nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Maravilhosa essa passagem, não é mesmo, meus queridos? Aqui nos fala que existem muitas pessoas ainda que, infelizmente, trazem o seu coração endurecido e não acreditam no poder divino, no poder de Deus. E muitas vezes até desejariam que Deus lhes provasse algo, mas Deus não precisa provar nada a ninguém, não é mesmo? Deus é o grande Criador, é a suprema inteligência, é a causa primária de todas as coisas, é o amor maravilhoso que nos conduz na vida. Ele é o grande Criador, ele não precisa provar nada a ninguém. E essas pessoas que são arrogantes, que acham que sabem mais do que Deus, que acham que podem provar a Deus, infelizmente caem nos seus próprios enredos, na sua própria rede, e são enredados pela tristeza das suas angústias internas causadas por eles mesmos. E quando eles se arrependerem, Deus então lhes receberá como um filho pródigo, porque Deus poderia sim fazer, como diz aqui na palavra, algo retumbante que lhes tocasse e lhes elevasse a reconhecer o poder de Deus. Mas quais os méritos que eles teriam? Deus oportuniza a cada um de nós que nós nos transformemos. Então, qual a vantagem de apresentar a luz a um cego, como nos diz aqui o texto, não é mesmo? Se ele ainda não enxerga, não vai resolver falar sobre a luz para ele. Ele terá que quebrantar o seu coração. Então, essas pessoas também um dia serão transformadas. E que nós, que temos um pouco mais de capacidade de consciência, possamos estar elevando os nossos pensamentos, as nossas orações em favor desses irmãos que ainda não conseguem perceber a realidade divina do amor de Deus. Sendo assim, meus queridos, vamos então agora, neste momento, concluir com a nossa prece final. Ó Deus, Pai de amor, de justiça e de benignidade, Jesus, querido e amado amigo fiel de todo o tempo, Maria, Mãezinha de Nazaré, Mãezinha Santíssima de todos nós, venerandos espíritos amigos, nós vos agradecemos a todos pelas palavras de bênção e de luz que recebemos esta noite e vos pedimos que elas possam brotar em nosso interior, em nosso coração, em nossa mente, em nosso dia a dia, para que possamos pô-las em prática. Nós vos agradecemos, vos agradecemos, vos agradecemos. Podem fazer aqui as suas orações pessoais, queridos. Assim sendo, nós damos por encerrado o nosso Evangelho no Lar dessa noite, com o nosso coração grato e que assim seja.
podem beber um pouco da água que foi fluidificada ao longo do trabalho, meus queridos. E o restante que sobrar, guardem em geladeira para consumir ao longo da semana. Vos convido a estarem comigo aqui também, todas as segundas-feiras às 19 horas, quando nós temos o estudo do ESD, Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita. Lhes convido também para todas as quartas-feiras às 21 horas estarem aqui junto comigo, unidos todos nós, para que possamos fazer o Evangelho no Lar. E todas as sextas-feiras às 18 horas nós temos também o Momento do Passe, que são poucos minutos para a elevação do nosso ser, para que nós possamos estar recebendo as virtudes, as graças, as bênçãos e essa energia benéfica e reformuladora, reconstituidora do nosso ser. Venha participar conosco e vamos juntos evoluir nessa jornada de bênção que Deus tem nos proporcionado. Desejo que Jesus Cristo, que Maria de Nazaré e os benfeitores espirituais possam permanecer conosco e que a graça divina superabunde em nosso coração. Que assim seja. Boa noite a todos.